Bem-vindos a mais uma CIRPcast. Bom dia, Cezinha, tudo bem? Bom dia, Aninha, tudo jóia? Olha, hoje eu vou confessar que eu estou muito ansiosa, estava ansiosa por esse momento. Hoje estamos aqui com o Antônio Cabreira. Que responsabilidade a nossa e que honra! Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Em nome da associação, te agradeço muito. Esse é um pedido do nosso presidente Jandaia, falou assim: vocês precisam convidar o Antônio Cabreira para estar no CIRPcast, porque ele é uma assumidade. Eu não sei se não é só Brasil, acho que a gente pode falar no mundo, né? Porque faz tanta coisa pelo mundo inteiro. E estar hoje aqui conosco, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, acho que responsabilidade. Foi o ministro mais jovem da história do país? Foi. Até agora não teve nenhum presidente tão corajoso para nomear um, né? Mas eu quero dizer da minha alegria, mandar um grande abraço ao Jean, e um prazer estar aqui, Ana, César, com vocês, e saber que a CIRP tem esse CIRPcast aí para a gente debater assuntos do país e da região. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso falar em primeira mão que a CIRP está sempre de portas abertas para você, para estar conosco na associação comercial, porque assim, você é uma voz tão importante no nosso país e está aqui na nossa cidade, né? Sei que fica pouco por aqui, mas quando estiver por aqui, por favor, a CIRP sempre está de portas abertas, porque a gente tem que fazer essas dobradinhas, né? E está trabalhando em conjunto para ajudar a nossa cidade a se desenvolver. Vem crescendo tanto, né? Sim. Tanta coisa, inclusive já vamos começar falando ontem, né? A Espanha. Copa do Mundo, Espanha campeã, aquela praça ficou maravilhosa, né? Todo mundo comemorando, e eu estava comentando que o Brasil assumiu isso, né? Vestiu a camisa todo mundo e todo mundo comemorando junto. Já começando parabenizando por isso. Obrigado. Pelo título. Obrigado. Aliás, isso é um pouco o retrato do Brasil, e principalmente de Rio Preto. Você vê, os meus avós, eles eram de 4 nacionalidades diferentes: espanhol, português, italiano e francês. E Rio Preto é isso, né? Você tem uma colônia árabe, você tem uma colônia italiana. Então, essa miscigenação, que Rio Preto é um belíssimo retrato, faz com que você tenha uma Plaza de Espanha na cidade, lotada de gente ontem, para ver um outro. O Brasil não esteve lá, mas, enfim, tinha milhares de brasileiros ali torcendo por um outro país. Mas mostra um pouco o que é o nosso Brasil, né? Essa miscigenação, esse verdadeiro caldeirão cultural. E isso é tão rico, né? Assim, falando um pouquinho do que o senhor acabou de falar, essas conexões, isso aumenta e ajuda muito no desenvolvimento da evolução da cidade, da região e do nosso país, né? Ah, sim. Assim, aqueles problemas que às vezes você vê outros países terem, essa questão do racismo, essa questão da intolerância, você não tem aqui. E há um velho ditado que fala assim: nunca despreze quem cruzou um oceano para começar uma nova vida. Então, esses imigrantes, eles deram uma contribuição muito grande, por exemplo, no agronegócio. Alguém ainda vai escrever esse papel, né, do imigrante no agronegócio. Famílias inteiras, italianas, espanholas, portuguesas, japonesas, enfim, é um número incrível de contribuição, né? Maravilhoso, maravilhoso. Cabreira, e antes da gente começar a falar do empresário, do ex-ministro, da influência nacional, eu queria saber quem que é o homem por trás de todas essas conquistas. Aqui a gente fala que no CIRPcast é um... Sem cera. Sem cera. E sem cera é pra gente conhecer. Sabe aquela coisa que ninguém conhece do Cabreira? Aquela coisa que nunca foi falado? É isso que a gente quer saber aqui. Isso me lembrou agora essa história do cine cera, né? Que é uma expressão em latim, das estátuas, né? Você sabe que o pessoal gritava que não tinha nenhum retoque, mas nasci aqui em Rio Preto, sou um rio-pretense e apaixonado pelo Brasil. O Brasil é um país assim, extremamente abençoado. Eu aprendi muito isso através do meu avô, esse imigrante espanhol, e ele sempre dizia, porque às vezes a gente fala muito isso na área da economia, né? O custo Brasil, o Brasil não tem jeito, o Brasil é um país problemático. O Brasil não tem problema nenhum, ele é um país abençoadíssimo. Talvez não é o custo Brasil, mas é o custo governo. Porque se você pegar bem, o Brasil é um país assim, nós não temos terremotos, nós não temos furacões, terras férteis, temos essa miscigenação cultural. Quer dizer, o país tem tudo, temos ativos estratégicos, terras férteis, maior reserva de água potável do mundo, minerais. Então não tem o que dar errado. Então eu sou um brasileiro rio-pretense apaixonado por isso. A gente só precisa saber transformar esses
ativos estratégicos, né, em prosperidade e riqueza. Ai, é tão bom isso. Dá um acalento pro coração quando eu te escuto nesse sentido, né? Porque às vezes é difícil a gente acreditar, né? É difícil quando a gente começa a ver as coisas assim, ai meu Deus, quais são as perspectivas? E a gente não começa a não enxergar. Aí quando eu te escuto, eu falo assim, ai, eu acho que tem, porque é um homem tão, né, tão culto, tão inteligente. Vendo essa perspectiva. Vendo essa perspectiva, eu acho que eu que não tô enxergando, e que bom. Ô Cabreira, quando você olha para sua trajetória, que é imensa, né? Quanta coisa você já não fez em todos esses anos? Qual foi a decisão que mais mudou o rumo da sua vida? Ter aceitado o cargo de ser ministro. Porque naquela época... Qual era a sua idade? 29 anos. 29. E era interessante que eu nunca tinha sido político, eu nunca tinha me filiado a nenhum partido político. E eu vinha de uma família, o meu pai, ele não gostava de política, tanto é que meu pai não foi na minha posse, meu pai nunca me visitou em Brasília, porque ele sempre tinha aquela ideia, e talvez esse seja um dos erros, né, da sociedade de uma maneira geral, do empresário, do empreendedor, ou daqueles que gostam do Brasil, se afastam, porque a política foi um negócio, você fala político hoje, antigamente tinha um certo prestígio, mas hoje, né, então, talvez esse seja um dos erros nossos. A gente precisa participar. E o fato de eu ter aceitado o cargo mudou muito a visão do que eu entendia do que era o Brasil. O Brasil é um país incrível, que eu estava dizendo. Então, o Ministério me deu a oportunidade de poder conhecer, porque às vezes a gente pensa que conhece o Brasil, mas o Brasil é um negócio... Esse tempo atrás, por exemplo, eu fui ao Rio Grande do Sul, eu fui numa sexta-feira, e recebeu uma homenagem em Tupanciretã, um município do interior do Rio Grande do Sul, que é o maior município produtor de soja. Naquela sexta que eu estava indo lá, eles estavam plantando soja. E foi tão interessante que eu recebi a homenagem, fui até Santo Ângelo, peguei um voo, fui até Porto Alegre, Brasília, na conexão, e fui dormir, cheguei por volta da meia-noite em Boa Vista, em Roraima, na sexta-feira à noite. Sexta-feira, meio-dia, eu estava recebendo homenagem onde eles estavam plantando soja. No dia seguinte, quando eu dormi em Boa Vista, eu estava lá para fazer a abertura da colheita de soja. Então, o Brasil é o único país do mundo que planta soja em 2 hemisférios. Então, Roraima, ele planta igual a safra americana. Então, você tem o Centro-Oeste, alguém lá no Mato Grosso, quando estiver plantando soja, alguém lá em Boa Vista está colhendo o mesmo produto. Então, você para e pensa, fala... Que país é esse? Que coisa incrível, né? Então, enfim, estou citando aqui um exemplo que o Ministério da Agricultura me deu abriu, descortinou essa janela para conhecer esse paisaço que a gente tem, né? Sim. E o que te levou a aceitar? Foi uma coisa esse convite. Porque eu imaginava que já era de uma família eu não sabia disso, que não tinha nada de política na família. Olha, é uma história muito engraçada isso. Eu nunca imaginava. Na realidade, assim, eu era um jovem agricultor e uma vez o Collor, na época, ele veio aqui fazer uma visita em Rio Preto, mas ninguém conhecia ele tinha 2%, 3% e tal. E eu tinha feito a minha pós-graduação no exterior e tinha sido um dos primeiros ocidentais a morar no Vietnã. E aí tirei fotos, saiu publicações de várias revistas internacionais e tal. Tinha uma revista muito famosa na época, chamava Manchete, fazia aquelas publicações, aquelas coisas. E aí, eu só estou contando isso rápido, porque ele chegou aqui em Rio Preto e quis, cadê aquele menino que morou no Vietnã e tal? Aí conheci ele, assim, né, ele pediu para conhecer. Aí falou, você não quer fazer uma reunião aí? Não conheço ninguém da agricultura e tal, não sei o quê. Aí falei, claro, né? Rio Preto aqui está no centro, Minas, Goiás, Mato Grosso, todo mundo passa por aqui. Aí marcamos assim, tipo, daqui uns 60, 70 dias, né? E aí ele começou a crescer. 70 dias depois ele estava em primeiro lugar. Era uma campanha contra o Lula, contra o PT. Aí recebemos eles de volta aqui e tal. E garoto, mas fizemos uma reunião realmente agrícola, produtor e tal. Aí tinha um lugar lá, a ideia original era fazendo uma fazenda nossa. 2 dias antes, meu pai descobriu isso e falou, de jeito nenhum, não vamos receber político nenhum aqui na fazenda, né? Aí eu tinha um tio meu que tinha uma fazenda assim, uns 8 quilômetros para frente, liguei para ele, falou, não pode fazer lá, e mudamos tudo, faixa, a reunião mudou, é para lá, não sei o que, aquela coisa. Recebemos ele lá,
E aí fizemos uma placa para ele inaugurar e dizendo assim, aqui Fernando Collor assumiu um compromisso com a agricultura brasileira. Aí colocamos essa placa lá, fui embora, nunca mais vi o presidente Collor, ganhou a eleição, eu não fiz parte do início, né? E logo que ele ganha a eleição, assumiu o mandato, ele faz aquele congelamento. Não sei se você se lembra, congelou o dinheiro de todo mundo. Aquilo virou uma bagunça. E naquela época, Rio Preto, a gente fazia muita colheita de algodão. E era um pagamento que era semanal. Então chegava toda sexta-feira, o pessoal fazia a colheita e recebia. Quando congelou o dinheiro, ninguém sabia nada, virou aquela confusão. E todo mundo achava que eu era o cara do Collor aqui, mas nem lembravam mais dele. E todo mundo ligando, eu nem não era político, nada. Aí um dia eu cheguei, acho que era quarta-feira à noite, cheguei em casa, minha mãe falou rapidamente, atende o teu tio, esse que tinha deixado eu fazer a reunião na fazenda dele. Aí eram umas 11 e pouco, atendi ele, ô tio, eu vou te falar um negócio, você resolve esse negócio para a gente pagar aqui o pessoal do algodão, porque senão eu vou arrancar aquela placa, eu vou colocar uma máquina de esteira, porque tinha uma placa lá. Nossa, né? Bem na fazenda dele. Bom, aí resumindo, eu fui para Brasília, nunca tinha ido para Brasília, eu fui para Brasília para tentar resolver isso. Aí, enfim, é uma história longa, acabei 2 dias depois sendo recebido pelo presidente, sem terno, sem nada, falei, presidente, estou aqui só para o senhor resolver liberar o dinheiro do algodão e tal, não sei o que, Aí naquela época ele estava fazendo a primeira descida da rampa, né, que ele descia a rampa do palácio e tal, e aí foi uma história tão interessante, porque o senhor me conhece, lá em Rio Preto, assim, recebi o senhor lá, falou, não, eu lembro, assim, você vai descer a rampa comigo, aí eu vou descer a rampa com ele, aí antes de descer a rampa ele vira para mim e fala assim, olha, o general Agenor quer falar com você, que era o chefe do gabinete militar. Aí ele vem, o presidente já tinha começado a descer a rampa, ele vira e fala assim, olha, o presidente está lhe convidando não, está intimando você a assumir o Ministério da Agricultura. Aí não caiu a ficha, aí vamos descer a rampa. Aí no caminho, por essa pergunta que você fez, o general me perguntou assim, mas me diga uma coisa, quantos anos o senhor tem? Eu falei, eu vou fazer 29. Ele falou, nossa, mas o senhor é muito novo. Aí ele vira para o presidente e fala assim, presidente, eu acho que ele é muito novo para assumir o ministério. Aí o presidente fala assim, faz o seguinte, ele vai descer a rampa comigo, traz ele de volta aqui, que depois eu vou conversar com ele. Resumindo, eu desci a rampa com ele e tal, aí ele me trouxe de volta no palácio, fiquei lá sentado, isso era umas 6 e pouco da tarde, ele não apareceu nada, aí eu estou sentado numa salinha, aí chega alguém para servir um café, nisso chega o embaixador Marques Coimbra, que era que tomava conta da política internacional, aí estou ele conversando, passa um garçom, ele fala assim, liga a TV aí, porque eu não conhecia ele, ficamos uma meia hora ali sem falar, aí ligou a televisão, o Jornal Nacional da Rede Globo estava terminando o Jornal Nacional, eu estava segurando a xícara de café, aí era aquele Cid Moreira, eu nunca me esqueço disso. Aí ele vira e fala assim, e atenção! Aí você percebe que não estava programado, ele pega um papel e fala assim, foi nomeado o novo ministro da Agricultura e é Antônio Cabreira e tem 29 anos. E eu fiquei sabendo... Pela televisão, pelo Cid Moreira. Pelo Cid Moreira que eu tinha sido realmente nomeado. Mas foi tão interessante que aí de lá eu ligava aqui para Rio Preto. E todo mundo já estava... Não, eu não conseguia falar em casa. Fui conseguir falar em casa mais da meia-noite, aí quando atende o telefone, minha mãe chorando, filho, por que você não conta pra gente? Eu falei, mãe, mas contar o quê? Eu vim aqui para resolver um problema do tio Eloy, que era... Saiu com outro. Então... Mas eu tô contando essa história como Rio Pretense, pra vocês terem uma ideia como que aconteceu. O presidente era muito assim, ele tomava uma decisão e ninguém mudava ele, né? Ficou... Que interessante. Já valeu o podcast. Quanto tempo que o senhor foi no cargo? Aí fiquei até o final. Até o final? Aí fiquei até o último dia. Eu fui convidado pelo presidente Itamar Franco, mas aí não achava que era ideal, né? Mas fiquei até o final. Então eu assumi do Collor. Fiquei até o quinto, entrei no 5º ou 6º dia do governo, logo depois do congelamento, daquela coisa toda, né? Collor ficou até 92, né? 94. Não, 92, finalzinho de 92, isso, 94 foi o Mário Covas. Mas foi interessante porque naquele dia em que saiu a notícia, tinha nascido uma sobrinha minha aqui em Rio Preto.
Então, o primeiro telefonema para minha mãe, Dorinha, minha mãe chama Dorinha, parabéns, isso aqui, fala, ai, que bonitinho, nasceu com quase 3 quilos. Tá falando, não, Dorinha, o seu filho agora é ministro da Agricultura. Falou, como? Mas não estou sabendo. Então, foi desse jeito a história da família, bacana, né? Bacana. E como foi viver isso desse jeito, que eu não sabia que tinha sido desse jeito? Então, E foram 4 anos ou 8? Foram? Não, quase 3 anos. Quase né? 3 anos, tá. Mas foi interessante. Porque ele saiu. Ele tá saiu, certo, teve ele saiu. impeachment. Foi interessante porque a gente sempre achou assim que Brasília funciona assim: você chega lá, acorda mais cedo, vou dormir 1 hora mais tarde. E não é. O processo democrático ele envolve toda essa conversa. É a democracia, né? Então você tem que convencer as pessoas. E aí entra a importância do Congresso. A gente critica muito o Congresso, às vezes com razão, mas na realidade o Congresso ele não caiu de paraquedas lá, ele foi eleito. Então a gente precisa ter essa consciência política, né? Quem que eu estou votando para deputado estadual, Sim. quem que eu estou votando para senador, quem que eu vou votar para presidente, independente da questão partidária. E às vezes a maioria das pessoas, se eu perguntar aqui no Acerpcast, qual foi o candidato a senador que você votou? Ele vai parar, vai pensar, né? Então a gente precisa começar a se aproximar mais da política no bom sentido para a gente poder cobrar deles, porque esse é o processo democrático, né? Então você tem que ter essa discussão no Congresso. Então isso me ensinou muito. Quer dizer, tem que ir para uma Câmara dos Deputados, e lá vai na Comissão de Agricultura, aí você tem que convencer as pessoas, entender os posicionamentos contrários, né? Porque ela não é uma empresa. A gente tem vontade de falar, não, faz isso, faz aquilo, e o processo democrático não é assim. E às vezes a gente se distancia, né? A gente só critica esses deputados, então vamos eleger. Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Ah, sim. E não custa lembrar que em outubro a gente vai ter eleição. Exato. Né? Nesse período no Ministério, teve algum projeto relevante, que deve ter sido vários, né? Mas que existe ainda, ou que foi muito importante durante anos? Ah, sim, várias coisas. Primeiro aconteceu uma coisa interessante, nós aprovamos a primeira lei agrícola do Brasil, tinha quase 500 anos de agricultura, a gente nunca tinha, então foi um marco, essa lei a gente usa ela até hoje nas relações internacionais e tal, mas em 1990, e agora se começa a reconhecer isso, porque teve impeachment do presidente, então o que se marca aquele período foi isso, mas houve a primeira abertura da economia. Sim. A verdadeira abertura da economia aconteceu ali. Então, no agronegócio, até diferente da indústria, a indústria depois recuou, o Ministério da Indústria e Comércio continuou fechando as suas portas, ficou protecionismo, mas a gente abriu a economia realmente naquela época. Tem uma frase muito conhecida do Collor, que se falava, o carro brasileiro é uma carroça. Até 1990, por exemplo, se aqui em Rio Preto você tentasse comprar um carro importado, você não conseguia comprar um carro importado. A única maneira de você comprar um carro era você poder comprar de um embaixador estrangeiro. Ele poderia comprar um carro, ficava 2 anos com aquele carro, e depois de 2 anos é que ele poderia vender o carro. Então, sei lá, alguém que iria comprar, por exemplo, uma Mercedes. Você só iria comprar alguma Mercedes, sei lá, o embaixador tal de tal país tivesse comprado, 2 anos depois ele poderia vender. Então, quando ele fosse vender aquele carro, tinha 1000 compradores. Era um negócio absurdo o preço do carro. Então, houve essa abertura. Hoje, você andar num carro chinês, americano, importado, seja lá o que for, é a coisa mais comum que tem. Então, houve essa quebra. E a gente fez o Plano Nacional de Desestatização. Isso é uma das coisas que eu tive muito prazer em poder participar. Então, por exemplo, assinamos uma portaria extinguindo o IAA. A gente tinha grandes empresas estatais no agronegócio, que era o Instituto do Açúcar e Álcool. Hoje você tem uma revolução, por exemplo, no etanol de milho. Usinas que produzem etanol, mas de milho. Se tivesse o IAA, eu duvido que isso estaria acontecendo. A gente extinguiu o famoso IBC, que era o Instituto Brasileiro do Café, e tinha o confisco cambial. E nesse programa, por exemplo, várias empresas, a gente criou tudo isso. Claro que depois teve impeachment, ele não pôde ir adiante, mas a gente privatizou a Acesita, a Cosipa, empresas siderúrgicas, deixamos tudo pronto, o leilão da Vale. Claro que depois foi o governo seguinte, mas você imagina se a gente tivesse ainda a Vale como uma estatal. A gente teve lá o Petrolão, na Petrobras, quem sabe o Valezão, o Valão, sei lá, alguma coisa, que era aquele estado gigantesco, né? Inúmeras empresas estatais.
Então foi o início dessa mudança, reforma administrativa. É que a gente se esquece, mas naquela época, 1990, o Brasil tinha 12 ministérios. Hoje estamos com 40, quase. nem até esqueci, né? Beirando os 40, ou 39 ou 41, é um negócio. Então, o Ministério da Agricultura daquela época muita diferença. se dividiu em 5 hoje. Então, um negócio, por exemplo, irrigação. Irrigação é um negócio. Não tinha Ministério da Reforma Agrária, era Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Então, era tudo junto. Então, era muito mais enxuto. Então, esse gigantismo estatal levou o quê? Aumento de impostos. Sim. Você sabe que era tão interessante que você vê como a gente se esquece como que era o nosso passado. Eu andava muito pelo interior do Brasil. Naquela época, a gente pagava, em média, mais ou menos 20% do PIB em impostos. E eu lembro que eu viajava pelo interior e falava, olha, porque era o famoso quinto do Tiradentes, a Inconfidência Mineira, aquela coisa toda. Eu falei, olha, Tiradentes fez uma revolução pelo quinto e a gente estava começando a subir de 20% para 22%. Então, começava a falar, a gente precisa ficar atento porque estamos aumentando os impostos, já tivemos uma Inconfidência. Hoje estamos quase 35%, 38%, dependendo dos cálculos que você faz. Então, isso tem um custo para o país. É muito imposto, né? Sim. Infelizmente. E a gente que paga a conta, né? E como? A gente paga a conta. Acho que esse é o principal ponto, assim, porque como os impostos, a maioria são indiretos, a população acaba não percebendo isso, né? Quem percebe é quem paga. Sim. O pessoal, tanto é que quando a gente fez lá no NJI ainda de olho no imposto e perguntava à população como era a alta carga tributária, o pessoal falava, não paga imposto de renda. NJI é Núcleo de Jovens Empreendedores, que faz parte da CIRP. E aí lá, quantos anos isso? Lá em 2014, por aí. Mas 12, 13 anos. É isso que eu digo. Impossômetro, né? Que aparecia aqui na frente, não sei se o senhor lembra, lembro, na lembro, CIRP ficava aparecendo. Eu lembro. E, inclusive, que eu queria cumprimentar a CIRP por a CIRPcast, porque eu diria assim, o empreendedor, o empresário, né, o comerciante, nós não estamos sabendo contar a nossa história para a sociedade. Então, e alguém está contando essa história, e está contando com o seu viés, com a sua visão de mundo, às vezes com uma narrativa errada. Essa questão tributária, a gente precisa aprender a contar essa história para o trabalhador comum que tem essa mentalidade. Não, mas eu não estou pagando imposto, é só os ricos, é só os empresários, é só a empresa que está pagando. E não é isso. Não é real. Eu tenho uma filha minha que está trabalhando, ela se formou e está trabalhando agora nos Estados Unidos, vai ficar um tempo lá. Mas foi interessante que esses dias eu fui no supermercado lá, e aí, sabe aquelas coisas de pai? Eu cheguei lá, não, vou fazer um almoço, vou comprar uma carne. Fui lá, bom, aí comprei a carne e, por curiosidade, fui olhar. Você está pagando 1% de imposto na carne nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Aqui você está pagando 34%. Se você for hoje aqui no supermercado em Rio Preto, você vai pagar 34%. Então você para e fala, mas espera aí, eu pago 34 vezes mais imposto na carne do que o americano paga. Mas aí você para e pensa o seguinte, o americano, na média, ele é mais rico do que eu. A renda per capita americana é muito superior à renda per capita de um brasileiro. Então, quando eu tributo a comida, eu tributo o arroz, eu tributo a carne, eu estou penalizando os mais pobres. Porque ele gasta um percentual da sua receita, da sua renda doméstica, para comprar comida. Coisa que o americano podia até dizer o seguinte, bom, eu ganho mais, até vou pagar imposto. Mas não, é o contrário. Sim. Então, só que eu não consigo traduzir isso. Eu estava sexta-feira agora no Rio Grande do Sul, e foi tão interessante, por uma curiosidade, ali, tipo de uma associação comercial deles lá, aí me deram um vinho de presente e tal, daí no jantar, comentando, aí o cara falou, olha, estamos tentando explorar mais a questão do vinho, viticultura, produção de uva e tal, não sei o quê. Aí, por curiosidade, eu falei, quanto se paga de imposto aqui? Bom, ele me falou, eu não acreditei, porque eu estava assim a 30 quilômetros da divisa da Argentina. Resumindo, hoje você paga 25 vezes mais no imposto do vinho aqui do que paga na Argentina. Então, são mesmo países, os dois são produtores de vinhos, os dois são vizinhos um do outro, né? Mas tratamento diferente. Então, o argentino, porque você fala, mas vinho, o que tem a ver o vinho? Não, o vinho, ele ali tem indústria, ali tem agricultura, ali tem geração de riqueza, ali tem exportação, ali tem prosperidade. O Brasil olha o quê? Só como uma fonte para arrecadar. Ali é um negócio que eu preciso encher os cofres de Brasília. Então, acho que a gente precisa contar essa história para a sociedade. E aí, em outubro,
A gente precisa votar, independente de partido, em candidatos que assumam assim, compromissos que são básicos, sabe? Dizer o seguinte, ó, eu vou para Brasília, ou eu vou para a Assembleia Legislativa de São Paulo, não vou aumentar impostos. Esse é um compromisso que tem, porque não tem mais espaço para a gente aumentar imposto. E aí, por exemplo, assim, uma das saídas que eu acredito que o senhor acredita também, eu perguntar, que seja o liberalismo econômico, abrir a economia igual fez lá atrás, nos anos 90, e que parou no meio do caminho, né? Como é que abre a economia para o futuro com essa carga tributária altíssima, com a indústria sucateada, assim, que se vem produto de fora com incentivo fiscal, pode quebrar a nossa indústria? Como é que faz esse arranjo para os próximos 50 anos? Esse foi o grande erro da reforma administrativa. A reforma administrativa, primeiro que ela vem para... primeiro vinha dizendo que ia diminuir impostos. Ela não diminuiu impostos, ela está aumentando impostos. Reforma tributária, né? A reforma tributária. E o erro dela foi não ter feito junto a reforma administrativa. Então, isso que eu falo, a gente não podia ter feito a reforma tributária sem ter feito a reforma administrativa. Então, isso foi um erro nosso e veio só para atender. Aliás, aqui até para a CIRP, o pessoal fala que vai simplificar. Vai nada. Não vai simplificar. Se você pegar as 3 leis complementares e as 2 que criaram, você já tem 2.018 artigos. Até agora, e vai ter mais. Quer dizer, qual é a simplificação? O split payment. O split payment é um negócio inacreditável. Você não vai nem receber o dinheiro do pagamento, vai direto para o cofre do governo. Então, isso é um absurdo. Até assim, e na minha opinião, ele é até inconstitucional. Eu espero que um dia alguém, ou o próximo presidente da República, possa rever isso, porque ela não simplificou. E nesse ponto, a gente precisa fazer essa reforma administrativa, reduzir esse custo do Estado. O Milton Friedman, que era um grande economista, ele dizia que cidadania é controlar os gastos do governo. A gente não tem muito essa imagem como brasileiro, né? Cidadania é votar, cidadania... Tudo isso é importante, mas é controlar, porque quanto maior os gastos do governo, maior vai ser os impostos. Quanto maior o Estado, menor a liberdade do indivíduo. Então, essas coisas a gente precisa começar a traduzir isso para a sociedade. Não tem mais. E o mundo está fazendo diferente. O Trump ele confirmou agora lá nos Estados Unidos que eles são os maiores concorrentes da agricultura brasileira e da indústria brasileira. Você vê hoje, você pega uma Embraer aqui no Brasil, que não tem uma escala global como tem uma Boeing, ela paga mais impostos do que paga uma Boeing. Então é um negócio inacreditável. Qualquer empresa hoje aqui, de qualquer setor, relojaria, paga mais impostos aqui do que paga nos Estados Unidos, que é um país mais rico, que já tem toda a infraestrutura, poderia até se dar o luxo, né? Não, então a gente precisa repensar. Eu sempre gosto de fazer uma expressão, eu falo assim, eu gostaria muito que o próximo presidente do Brasil fosse um novo Pedro Álvares Cabral. Porque esse Brasil que o Pedro Álvares Cabral descobriu, ele não funcionou, não deu certo. Então é melhor a gente falar assim, ó, nós vamos pagar essa conta, mas nós vamos ter um novo Pedro Álvares Cabral que vai ter essa ideia um pouco da liberdade. E quando a gente fala liberdade econômica, as pessoas às vezes imaginam assim, você está falando de ideologia. Não, eu estou falando da liberdade do cidadão, da liberdade para você poder... Imagine hoje, você vai querer montar, por exemplo, uma pequena pastelaria, uma pequena borracharia, um pequeno salão de beleza, a Via Crucis que certidão não sei o quê, corpo de bombeiro não sei o quê. Então a gente vai correndo. Não sei se vocês se lembram, há alguns anos, eu guardei aqui em Rio Preto um negócio tão interessante. O nosso corpo de bombeiro, não sei se vocês se lembram disso, está fazendo já o quê? Uns 4, 5 anos, ele foi interditado porque ele não tinha o alvará de funcionamento do bombeiro. Vocês lembram disso ou não? Não. Aconteceu isso aqui em Rio Preto. Eu não sei se alguém saiu lá meio magoado e fez uma denúncia no Ministério Público. Eu sei que virou uma confusão. Não. Não, mas hilário, é que eu tô falando, é hilário. A gente fica aqui correndo atrás do rabo de uma burocracia, de licenças. Então, vamos em outubro votar alguém que não vai complicar a nossa vida, mas que vai simplificar a nossa vida, que não vai regulamentar mais a nossa vida. E aí o Estado quer dizer como você tem que educar os seus filhos. Quantos estados, quantas cidades, por exemplo, hoje, não sei se você já viu isso, que proíbe colocar o sal na mesa. Né? Se você quiser um sal no restaurante, você tem que pedir para o garçom, aí ele vai te trazer o saleiro. Quer dizer, o Estado diz assim, você não pode comer sal. Todo mundo sabe disso. Você tem que ter. Agora, é um Estado babá, né? Que fica. E aí,
aquela velha história, né? O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções, Sim. porque você vai fazendo leis, vai fazendo leis, vai fazendo leis, e no fim, você estava falando às vezes de vocês deixarem o espanhol falar. Ai, pode falar, a gente está adorando. Aprendendo. Esses dias não, há algum tempo, eu tive a oportunidade de, num jantar, conhecer um grande empresário indiano chamado Tata, da indústria automobilística. Ele é o dono da Jaguar. Tata Motors. Tata Motors, exatamente, o dono. E aí ele me apresentou lá um carrinho super barato que ele tinha, custava, eu não me lembro lá, tipo $2.000, mas um carrinho bem pequenininho, um pneuzinho pequeno, parecia um pneu de moto, sabe? Aí ele falou, esse carro aqui é um carro feito para a população mais pobre, para todo mundo ter acesso. E tal, não sei o que, papapá. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vê, eu não consigo vender esse carro no Brasil. Aí fiquei até indignado, falei, por que um carro desse não consegue? Aí olha só que interessante, num primeiro momento ele virou para mim e falou assim, porque lá no seu país existe uma lei que nenhum carro pode ser produzido sem um airbag. E eu falei, mas eu concordo com essa lei, eu acho importante, Brasília está preocupado com a minha segurança, né? Tem que ter um airbag. Aí ele me falou um negócio, que eu me lembro, tem um economista francês, se chama Frédéric Bastiat, ele fala que o problema da gente é aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O que se vê? Se vê é isso, puxa, Brasília está certo, tem que fazer um carro que precisa ter o airbag, vai proteger. Agora, o que a gente não se vê? E foi aquilo que ele me falou. Ele falou, olha, o meu cliente não é aquele cara que já tem um carro. O meu cliente é o sujeito que está numa bicicleta, é o sujeito que está numa moto, e a distância dele sair desse tipo de mobilidade até um carro é muito grande. E uma das questões é porque você quer embutir tanta tecnologia que ele não consegue comprar. Então, quando eu não preciso colocar um airbag, pelo menos o carro fica mais barato. Então, se você pensar, para quem já está num carro, realmente ter o airbag é importante. Agora, para quem não está no carro, é muito mais seguro ele sair de uma bicicleta, de uma moto e entrar num carro que ainda não tem o airbag. Mas já está muito mais evoluído. Então é isso. Esse estado babá, que acha que vai melhorar a nossa vida, no final ele acaba prejudicando. E no final do dia, tem que ter a sua escolha. Eu vou comprar um carro que tem airbag, eu estou preocupado com a minha segurança, estou preocupado com a minha família, com meus filhos. Olha, eu não tenho condição, eu pelo menos vou comprar um carro. Mas só que a gente não dá essa liberdade para as pessoas. O Estado está fazendo as escolhas pela gente. Escolhas de liberdade, e aí você começa a ver da educação dos filhos. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, ó, você precisa comer menos, você precisa ir para uma academia, você não pode beber, essa coisa toda. Então vai criando, e a gente vai achando que Brasília é que vai resolver as coisas. Aqui em Rio Preto tem uma lei nos restaurantes que é, temos água potável, estampado na parede. Pra quê, né? Aliás, é uma coisa interessante, se você pegar qualquer garrafinha como essa minha, que está aqui, é obrigatório isso. Se você ver aqui está dizendo o seguinte, olha, está aqui que eu digo, não contém glúten. Qual água mineral que contém glúten? Não existe isso. Só se você fizer. Então, se ela for água, ela não. Mas alguém colocou, não, eu estou preocupado com as pessoas que não podem. Tudo bem, eu concordo, mas a água não tem glúten. Mas naquele momento, eu sei disso, porque o pessoal que produz água falou: o que nós vamos fazer com os rótulos velhos que não tem isso? Se perdeu. Então, é mais uma burocracia que você cria, é mais um custo que é escondido, embutido, que no fim se traduz num preço mais caro na comida. Aí tem aquelas comparações que você faz, é inacreditável. O preço de um carro aqui, preço de um carro nos Estados Unidos, preço da internet aqui, taxa de juros lá, taxa de juros aqui. É uma coisa, né? Eu lembro de uma comparação do iPhone, né? Que um atendente do McDonald's nos Estados Unidos compra um iPhone lançado com 20 dias de trabalho. Aqui é com 10 meses. Porque são esses. Então, tudo isso, o resumo disso tudo significa uma comida mais cara, tudo fica mais difícil para você. Então, essa questão da tributação, isso é bíblico, isso vem dos tempos memoriais. Então, a gente precisa saber contar essa história para a sociedade, para ela ser uma sociedade aguerrida e dizer: olha, chega de aumento de impostos. O pessoal fala eu acompanho contadores, né, falando da reforma tributária, eles estão todo empolgado que vai dar certo. Eu sou cético, porque assim, uma das promessas é que acabar com a guerra entre os estados, né? E aí você pega toda a extrema de Minas Gerais, por exemplo, virou um polo para o e-commerce. A cidade vive em torno disso. Se ela não puder, Minas, dar o benefício fiscal
para ficar lá, a cidade vai acabar. Assim, as empresas de lá, né? O senhor acredita na reforma tributária? Na realidade, até eu me lembrei agora, você fez uma pergunta, depois eu vou chegar nisso. O problema, quando a gente pensa nessa abertura da economia e com essa carga fiscal, com esse custo, porque às vezes a gente imagina assim, a China é um país comunista, né? Então, como teve a taxa das blusinhas, por exemplo. O que a gente deveria analisar? Por que a China consegue produzir uma blusinha mais barata do que a gente consegue? Tem uma série de fatores, mas se você pegar, por exemplo, legislação trabalhista, na China não existe nada igual do que a gente tem aqui. Lá se paga menos impostos. Então, o que eu deveria fazer? Olha, eu vou pegar aquelas condições econômicas que tem lá na China e vou trazer para cá. Ó, indústria, porque a ideia era taxar até $50. Faz isso para o Brasil também, ó, até $50, qualquer roupa que você produzir aqui não vai ter impostos. Para você pelo menos dar uma igualdade, e isso que a gente não tem. Então, eu pego hoje um produto americano, quando entra, eu estou falando agora no agro. O agro é o único produto, com exceção do etanol, que todos os outros produtos são alíquota zero na importação. Não temos nenhuma proteção. Se você quiser importar arroz, se você quiser importar bife da Argentina, do Uruguai, você importa sem nenhum imposto. Lá atrás, em 1990, doeu muito. Gritou, vai quebrar o setor. Não, mas é a única maneira de você ficar competitivo. Eu acho que o problema, eu li um livro muito interessante que diz o seguinte: quem domina a linguagem, domina o debate. Então, quando a gente começa o discurso dizendo a questão da guerra fiscal, não é guerra fiscal, é competição fiscal. Todo mundo que é membro da CIRP, aqui a Ana, vocês acordam de manhã e a gente tem que sair na batalha. Aquilo que eu produzo, eu tenho que ser melhor, mais eficiente do que o meu concorrente, porque se eu não for, ele vai tomar o meu mercado. Então a gente está competindo. É isso que faz o quê? Trazer a qualidade, trazer o preço. Então todo empresário, todo comerciante acorda de manhã tendo isso em mente. Ele tem que competir, ele tem que estar olhando os seus custos, enfim, tudo isso. O Estado não faz isso. Por quê? Porque ele tem um mercado. Quem que é o cliente do Estado? Aqui no Brasil, inclusive, é uma ironia a gente chamar de contribuinte. Ninguém é contribuinte. É um pagador de imposto. Eu não contribuo com imposto. Eu pago porque se não pagar, você vai ser preso. A verdade é essa. Mas aí o que acontece? O Estado não tem essa competição pelo cliente. Então, a reforma tributária, o meu grande erro dela foi exatamente a gente tirar isso. Então, o governador, o prefeito, ele vai ser um fantoche daquele comitê gestor de 54 pessoas que não foram eleitas e que vão ditar as normas do Brasil inteiro. Então, precisa ter essa competição fiscal. Uma coisa que ninguém repara, por exemplo, de vez em quando você vai daqui para Mato Grosso, chega lá, tem aquela barreira fiscal, aquele monte de caminhões parados na barreira. Você não vê isso nos Estados Unidos. Os 50 estados americanos, você não pode cobrar nenhuma diferença de imposto. É liberado. Então, a gente deveria ter essa competição. Você sabe por quê? Porque aí eu, inclusive, acredito que a reforma administrativa no Brasil, ela só vai sair dessa maneira. Porque se eu esperar que Brasília ou de dentro do processo vai ter... Não vai. É o lobby. Agora, o Estado, quando ele vai o seguinte, ó, se eu não fizer isso, eu vou perder essa empresa e ela vai se mudar para outro local, ele vai ter que se ajustar nas suas contas. Então, aqueles bons governantes, aqueles bons dirigentes que têm as suas contas ajustadas, eles vão poder dar uma folga na tributação. Aí, aquele que está desajustado, que está com déficit, vai ter que se arrumar ou vai perder o seu cliente, que é o que está acontecendo, por exemplo, com a Califórnia, a gente vê aqui, né? Migrando empresa, a Tesla, a SpaceX saiu, por exemplo, lá pro Texas, né? Foi para o Texas. Então, você vê essa migração, porque isso é uma coisa incrível, é a competição entre o Estado, aquilo que a gente já faz no setor privado. No Brasil não tem isso, todo mundo é contra. Então esse nome, guerra fiscal, não, é a melhor coisa que pode acontecer. Né? Isso aí devia se chamar competição fiscal. Aqui a gente está perdendo também para o Paraguai, né? Ah, sim. Não, e o Paraguai tá. Você falou do Paraguai, tá. A Lupo aqui de Araraquara, você passava ali, lembra, na rodovia, quando você ia para São Paulo? Imagina quantos empregos a gente não perdeu, né? E o Paraguai está se revolucionando, se desenvolvendo muito, né? E com os brasileiros lá agora. Eu acompanhava o índice de liberdade econômica, né? E você via o Paraguai dando uma escalada e o Brasil meio ponto para chegar na Venezuela. O Paraguai ele criou um negócio agora que se chama 10-10-10. Que eu tive lá, e nós estamos pensando, por exemplo, em comprar terra no Paraguai e investir lá. O que é o 10-10-10? É 10% de imposto de renda físico, 10% de imposto de renda ou jurídico e 10% de IVA,
que é o ICMS deles. E o que você paga de IVA, depois você vai poder abater no imposto de renda. Esse é o Código Tributário do Paraguai. Acabou. Agora compara com nós. Ah, Compara com nós. Nossa, sai 800 leis coisa por louca. dia. É muito absurdo. normas Lei não, tributárias. itens, E o mundo tá. Você vê, sexta-feira eu até escrevi um artigo que eu achei interessante, porque o Vietnã ainda se chama República Socialista do Vietnã. Ele não mudou o nome ainda. Mas sexta-feira ele fez um anúncio, ele derrubou 800 normas regulatórias para as empresas de lá. Então, é um baque, uma desburocratização tremenda. Então, o mundo está fazendo isso. Semana passada, a Alemanha, que também estava ficando extremamente regulatória, ela criou um gabinete que em alemão significa mais ou menos assim, gabinete de alívio. Quer dizer, ela reconheceu de que ela está regulando demais, que ela está burocratizando demais, fez um anúncio também gigantesco, liberando uma série de coisas, empresas até certo faturamento, facilidade para obter a licença. Então, o mundo está fazendo isso e nós estamos complicando cada vez mais. Eu achei que a gente ia fazer isso com a lei da liberdade econômica. Mas ela acabou sendo ao contrário, porque assim, se Brasília, quem está lá na caneta, não levar isso adiante, você sabe que, por exemplo, aqui em Rio Preto a gente estimulou muito isso, né? Rio Preto ainda pode avançar. A gente está até tentando fazer todo ano, eu faço parte do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, junto com o Instituto Liberal, que a gente faz um prêmio para os municípios. O que é isso, por exemplo? É através do KNAI. Isso é uma coisa que a gente fez até uma apresentação uma vez na CIRP, para a gente poder abraçar isso. O que é? É você pegar uma série de funções que não precisam de licenciamento. Então, se você tem uma atividade, sei lá, alguém que quer montar um negócio de ser uma manicure, né? Por exemplo, não vai manusear nenhum produto químico. Por que ela tem que fazer o mesmo licenciamento, a mesma via crucis na prefeitura de uma empresa que vai... Então, quanto maior o prêmio Liberdade Econômica, o que é? São aquelas prefeituras que têm o maior número de KNAI, que não precisam dessa burocracia no processo de licenciamento. Eles estão liberados disso. Então, o Rio Preto ainda pode avançar muito mais. Já avançou, mas tem muito mais. E tem estudos mostrando, os municípios que adotaram essa liberdade, 2, 3 anos depois, você tem o quê? Crescimento do PIB, porque as pessoas querem empreender. O que eles não querem é enfrentar uma burocracia. E hoje tem município, por exemplo, que tem 50, 60 KNAIs. Tem município que tem 1.400 KNAIs liberados do licenciamento. Então é uma diferença gritante. Então a gente precisa começar a exercer isso também a nível municipal. Ou a nível municipal também. Agora, o Brasil é muito regulamento. Não sei se vocês viram, por exemplo, na área do agronegócio, o Ministério do Meio Ambiente, ele bastou agora... Olha que eu sou veterinário. Baixou uma norma dizendo o seguinte, que todo transporte de animal, seja um boi, um cavalo ou um frango, você vai ter que ter um assistente de bem-estar animal. Eu nem sei o que é isso, se é um veterinário, se é junto com o motorista, acompanhando lá junto para... E aí ele fez 2 coisas que é inacreditável. A primeira delas é o seguinte, se no dia do transporte a temperatura estiver acima de 30 graus, você tem que colocar um ar-condicionado. Não é na cabine. É na gaiola, na carroceria, transporta os animais. E se você estiver abaixo de 10 graus, você tem que colocar um aquecedor. Ninguém no mundo fez isso. Eu conheço capitais do Brasil que você tem transporte público sem ar-condicionado. Eu conheço ambulâncias transportando pacientes sem ar-condicionado. Transporte escolar, transportando estudantes sem ar-condicionado. Aí alguém lá em Brasília, um iluminado, baixa uma portaria dessa... Esses dias eu liguei para minha filha nos Estados Unidos, ela estava lá no interior de Illinois, Chicago, 25 graus negativo. Ela está trabalhando numa empresa agrícola. Eu falei, sai aí, filha, vê se você consegue ver um caminhão transportando boi. Tira aí que não tem aquecedor. Nem nos Estados Unidos tem isso. Então, o que eu falo? É uma coisa... É interessante, né? Você pegar um boi que está no pasto, que está lá a 35 graus, está lá bem, aí a hora que você colocar ele num caminhão, você tem que colocar ele no ar-condicionado. Então, é o que eu estou falando. Brasília não tem ideia do que é a realidade. Vive uma utopia. E essa utopia acaba tendo custo, né? Gente, que aula, né? Então, que aula. Falamos demais aqui já, né? Gente, olha, eu já vou fazer... Não, eu já vou fazer um convite para o senhor retornar.
pra gente. Porque obrigado, tem venho sim. muito assunto, tem muito assunto. E para mim fica uma coisa muito nítida, é a questão cultural, né? Como a gente sim. precisa aprender, escutar e relembrar o que aconteceu, porque muita gente, a gente não tem noção. E é como que a gente pode tomar decisões, né? Se a gente não sabe a história, se a gente não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. E infelizmente é mais fácil, né? Lidar com pessoas que não saibam Sim. o que acontece, que não tenham cultura, que não tenham informação, principalmente. Então, obrigada pela aula, obrigada. Não, imagina, Nosso prazer. tempo Eu queria fazer uma última pergunta ainda. Mas... Então faça a última pergunta, Qual que Cezinha. é o Fé e Trabalho, né? Eu acompanho faz um tempinho. Ah, tá. Qual que é a missão da... Porque quando a gente olhou aquilo lá, eu falei assim, será que vai ser candidato, senador, alguma coisa assim? Não. Na realidade era uma coisa... E aí a gente ficou até animado, né? Não, mas na realidade assim, às vezes eu tô viajando, tô indo numa fazenda, alguma coisa, aí eu gravava um vídeo e mandava para minhas filhas e pro meu filho, tô aqui, isso aqui, papapá. Aí eu tenho uma filha que fez marketing, né? Falou, pai, a gente precisava colocar isso. Aí ela que faz esses vídeos, agora tem umas pessoas que trabalham com a gente. Então, o Fé e Trabalho, né, a ideia é ser uma arena de ideias, né? Mostrar isso, que tem jeito, que tem solução, que a gente fica desanimado. Então, é isso e com informações, É, né? informações, né? Porque opinião a gente pode ter várias. Aqui eu posso ter uma opinião, a Ana tem outra, você, César tem... Isso é normal no processo democrático. Agora, a realidade, ela não muda. A realidade minha é a sua realidade, não tem jeito de ser. Ela é imutável, né? Então, qual é a realidade do mundo? É isso que o Fé e Trabalho traz muito isso, faz muitas comparações. Puxa, por que eles estão fazendo assim? Por que lá deu certo e aqui acabou não dando certo? Porque nós estamos fazendo exatamente o contrário. Como dizia a Ayn Rand, não dá para negar a realidade, né? Não, essa não. E quando a gente tenta negar e fugir dela, aí você cai nesses desastres que a gente tem por aí, utopias, socialismo, essa coisa toda, né? Muito obrigada. Foi excelente. Foi Muito excelente. bom. Foi Prazer uma muito aula. grande. Mais uma vez, parabéns à CIRP pelo CIRPcast. Bacana isso. Viu? E já fica convidado para um Vamos próximo. Obrigado. Viu? Para uma segunda, porque tem muita coisa ainda para falar. Obrigado. E sempre quando o senhor puder, tiver oportunidade, compartilhe todo esse conhecimento aqui para nossa cidade, porque Imagina, um prazer. é muito importante. É muito Obrigado. importante. Muito obrigada. Gente, foi sensacional. Foi. Eu estava ansiosa porque eu imaginava que ia ser essa aula que foi com tantas informações, com tanto conhecimento. Então, muito obrigada. Fale o que vocês gostaram, o que não gostaram, para a gente poder melhorar cada vez mais. Obrigada, Cezinha. Eu Até que o próximo, agradeço. né? A aula de Semana hoje. que vem estaremos Muito aí bom. com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Um grande beijo.